pupilinhos! Tudo bom com vocês? E vamos aqui para a nossa aula sobre as características do texto dissertativo. Aquela redação bonita, aquela redação sensual, aquela redação nota 1000 que você vai entregar na hora da sua prova, se é um Enem, se é um vestibular, se é um concurso público, não é mesmo? O texto em si, dissertativo, ele tem características próprias. E você deve saber quais são essas características para aplicar na hora da prova. Se você não aplicar essas características, você corre o risco, inclusive, de ter a sua redação anulada. Tudo bem? Então, quando a gente olha lá, a gente pega um tipo de texto, sei lá, resenha. A resenha, ela tem algumas características, né? Tem certos tópicos que vocês devem seguir. Se você pega lá o tipo de texto crônica, a mesma coisa, tem características do tipo de texto crônica, não é verdade? E se você quer uma aula sobre outros tipos textuais, coloca aqui embaixo pra mim, hashtag outros tipos professora, faz favor. É desse tamanho mesmo, tá? Hashtag outros tipos professora, faz favor, tá bom? Que aí eu já sei que você tá querendo mesmo uma aula aí com outros tipos textuais. É nóis, tá bom? Eu faço, eu gravo pra vocês. E coloca também qual é o tipo textual que você quer, beleza? Ou seja, todos os textos em língua portuguesa, cada texto tem característica própria. E é isso que a gente vai estudar a partir de agora, dentro dessa aula de características do texto dissertativo. E antes que você me pergunte, você vai falar assim, professora, esse texto dissertativo é o argumentativo? É aquele que a gente faz no Enem, no vestibular, no concurso? Sim, estamos falando do texto dissertativo argumentativo. Antes de começar, a gente tem o quê? Aquele acordo, aquele swing que temos entre nós, você tem que fazer o quê? Clica nesse botãozinho vermelhinho, pulsante do inscrever. Você já clicou? Não clicou, né? Então, já fiquei irritada então. E o like? Você já deu um like nesse vídeo? Já compartilhou nos grupos de Zap, Facebook? Não? Então tá bom, já fiquei irritada de novo. Hoje eu tô temperamental, beleza? Vamos começar a nossa aula. Características do texto dissertativo. Esta primeira característica que eu estou falando aqui é extremamente importante. Por quê? Uso da terceira pessoa sempre. Se você vai lá no Enem e escreve a sua redação em primeira pessoa, você terá a sua redação anulada. Ai, professora, que exagero. Não estou exagerando. Faz parte da característica do texto dissertativo argumentativo. Você deve escrever em terceira pessoa por motivos que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Por exemplo, manter o distanciamento do leitor. Se você escreve um texto em primeira pessoa, você não está convencendo o seu leitor, por exemplo, por argumentos. Você está convencendo talvez por emoções, porque você está se aproximando dele. Então, isso é um outro tipo de texto. O texto dissertativo argumentativo deve sempre ser escrito em terceira pessoa. Eu ouvi falar, ó lá, as histórias que você já me começa a colocar aqui. Eu ouvi falar que quando você coloca nós na redação como sociedade, se incluindo para, não me irrite. Terceira pessoa é terceira pessoa. Ele, ela, eles, elas. Ou seja, se você vai falar que alguém cometeu um crime, e essa pessoa não cometeu o crime, você fala, eu acho que você cometeu este crime. A pessoa pode te processar, você pode ser preso, você pode pagar multa, tem uma série de consequências aí que vão acontecer na tua vida. Agora, se você fala assim, ó, eu acho é primeira pessoa. Agora, se você diz assim, ó, acha-se que fulano cometeu um crime. Quem acha-se? Não sei, acha-se. Esse C acha, não sei quem é o C, índice de indeterminação do sujeito. Deu para entender, gente? Terceira pessoa sempre. Outra coisa, formalidade e norma culta. Formalidade e norma culta. O que eu quero dizer com formalidade e norma culta? Eu sei, e eu não sou, vocês me conhecem, já sabem que eu sou assim, eu sou loucona mesmo, o bagulho é louco, é nóis. Agora, se você está conversando com seu amigo, se você está conversando com um primo, né, com a galera da rua, tudo bem. Falar uma gíria, soltar um mano, um né. A situação social pede isso e tá tudo bem.
Agora, você tem que saber adequar a sua linguagem no momento da redação. Você tem que saber aonde utilizar a sua linguagem. Você sabe que você não pode chegar no seu chefe e falar: e aí, tiozão, beleza? Nós? E aí, pode pá que não dá outra, é nós, só cola. Com o chefe não é muito legal falar assim com o chefe. Você tá entendendo? Aí, por quê? Porque existem situações sociais adequadas. Se você está escrevendo um texto na sua rede social, tudo bem você utilizar gírias, né, e brincar ali no texto, mas em uma redação você deve adequar a norma culta. E quando eu falo da formalidade da norma culta, eu estou falando de usar a vírgula corretamente, né? Usar a concordância verbal e nominal corretamente, a regência, né? Seguir as características que o texto pede a você, não é verdade? E não, gente, não confundam formalidade com escrever igual um robô, não é nada disso. A formalidade é manter, né, o caráter formal do texto, as características daquele texto. Eu sei que eu não posso ficar escrevendo na minha redação, né? Aí, né? Então, mano, não pode. Aí falhou feio, falhou rude na redação, beleza? Seguir a norma culta. E não é escrever igual um robô, e não é escrever difícil, não é escrever palavras bonitas. Isso não é escrever bem. Escrever bem é seguir as regras da língua portuguesa de forma clara e objetiva. Show? É nóis. Tem as outras aulas que eu falo sobre isso também, olha lá. Distanciamento do leitor. Lembrando que nós estamos falando sobre o texto dissertativo argumentativo. É extremamente importante que você mantenha um distanciamento do leitor. E aí, esses dois tópicos que deve ter, distanciamento do leitor e argumentos, andam juntos. Por quê? Qual que é o seu objetivo na redação? É convencer o leitor da sua opinião em terceira pessoa. Tem lá um problema, você precisa falar sobre este problema ao leitor, tudo bem? E depois propor uma solução para ele. É isso que você tem que fazer, por exemplo, na redação do Enem. E como que você vai convencer o leitor que este problema realmente existe? Por meio de argumentos. E quando você utiliza os argumentos e utiliza a terceira pessoa, você mantém um distanciamento do leitor. Você não é brother dele, tudo bem? Você não é amiguinho dele. Você tem que convencê-lo por meio de argumentos. E aí existem aqueles recursos que eu ensino em diversas aulas aqui do YouTube. Você dá uma olhada aí no nosso canal, na nossa playlist de redação, tudo bem? Que eu falo como que você melhora os seus argumentos, como utilizar as citações corretamente, dados estatísticos e por aí vai. Mas agora a aula também não é de argumentos. Eu só estou falando que é uma característica do texto dissertativo argumentativo ter o quê? Isso, meu amor, argumentos, tudo bem? Solução para o problema. Este tópico aqui é principalmente para quem vai fazer o Enem. Enem. Solução para o problema, e eles colocam lá no edital, no manual do candidato, né? Eles colocam lá que você deve criar um projeto de intervenção. Se você no Enem não criar este projeto de intervenção, você não der essa solução para o problema, a sua redação não vai tirar nota máxima, porque uma das competências avalia justamente qual é a solução que você deu para o problema. Porque não adianta você dar argumentos para convencer o seu leitor que existe um problema e falar, gente, é isso daí, vida que segue, é nóis, pai, pei. Não, você só vai deixar o leitor depressivo. Qual que é a sua função? Fala, olha, fica tranquilo, amor. Fica tranquilo, o problema existe. Eu tô te falando aqui, eu te convenci que o problema existe por meio dos meus argumentos, Mas agora eu vou te falar o seguinte, a solução também existe, a solução é essa. Aí você vai lá e cria um projeto de intervenção. Show? Principalmente para quem vai fazer o Enem. Ah, professora, eu vou fazer uma outra prova, um vestibular, um concurso público. Aí você tem que dar uma olhadinha no edital, porque normalmente nos concursos públicos, na FUVEST, né, você só precisa fazer uma análise reflexiva e fechar o texto. Você não precisa, de certa forma, propor solução. Beleza? É um pouco até mais simples. Título. Professora, eu não sei se você sabe, professora, mas no Enem
Título não é obrigatório, mas título faz parte das características do texto dissertativo argumentativo. Se você vai fazer um concurso, se você vai fazer um vestibular e não consta no edital que o título não é obrigatório, você tem que colocar o título. Então, tirando o pessoal do Enem, que sabe que o título não é obrigatório, ele é opcional, tirando o pessoal do Enem, se você vai fazer um concurso público, se você vai fazer um vestibular, você vai ler o edital e vai notar lá se a informação consta. Se o edital não falar nada sobre título, você deve obrigatoriamente colocar o título na sua redação. Por quê? Porque faz parte da característica do texto dissertativo. É uma das características do texto dissertativo argumentativo, beleza? Ah, mas então por que deixaram o título no Enem opcional? Longa história. Se vocês quiserem, eu conto um dia, vai lá. Fala assim, professora, conta pra mim por que o título no Enem é opcional. Conta pra gente. Eu conto lá no meu Instagram, tá bom? Por isso, não deixe de me seguir no Instagram. Eita, professora, não deixe de acessar a nossa plataforma, que é considerada a maior plataforma de estudos de língua portuguesa online. Ou seja, redaçãoegramática.com.br está aí para salvar a sua prova de Enem, vestibular e concurso público. Acesse e tenha acesso aos nossos cursos de correção de redação. Segue lá no Instagram, vai besta. Tá perdendo um monte de dica, um monte de coisa legal lá que eu posto nas loucuras lá, as loucuras. Posto lá as loucuras. Tem também a fanpage, tem também esse botão vermelho pulsante de inscrever, esse like que você... Eu tenho certeza que você já clicou nesse like. Eu tenho certeza que você já deixou sua pergunta aqui embaixo nos comentários pra mim, pra eu responder pra você a pergunta, tá bom? Então eu encontro você aonde? Não, eu sou doidona, né, gente? A loucura, a vida é loucura, cheia de boleto. Vamos lá. Encontro você na nossa próxima aula. Será que será sobre redação ou de gramática? Se inscreva, ative o sininho que você saberá. Mistério.